Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o papo é sobre trabalhismo e socialismo no Brasil, do Moniz Bandeira. Livro-chave, né? Com certeza. É fundamental para a gente entender as raízes, as conexões e também as diferenças, né, entre essas duas correntes aqui no Brasil. Legal. A ideia então é desvendar um pouco essa história desde o comecinho do século XX até onde deu, né? Exato. E já adianto, a história não é tão linear quanto parece. O livro mostra isso muito bem. Pois é, eu vi aqui. O Bandeira fala de umas tentativas de criar partidos socialistas lá atrás, Rio, São Paulo, mas que, não vingaram muito, né? Não vingaram. Teve um partido socialista em 1902 que sumiu rapidinho, e outro, olha que curioso, em 1916, que na verdade era fachada para um cassino. Um cassino, nossa. Mostra que a coisa estava meio desconectada da realidade do trabalhador da época. Exatamente. Eram iniciativas muito inspiradas na Europa, sabe? Jaurès, Bernstein. Mas o que pegava mesmo no movimento operário, ali entre 1917 e 1921, com greves enormes, era o anarquismo. Ah, o anarquismo, focado mais na ação direta, né? Jornada de 8 horas, salário... Isso. Coisas bem concretas. E aí vem um ponto muito interessante que o Bandeira levanta. Que é? O Partido Comunista, o PCB, que nasce em 22, ele não vem da sociodemocracia, como foi mais comum na Europa. Ele nasce de uma racha no movimento anarquista. Caramba! Então, pulou uma etapa, digamos assim. É, quase isso. Uma peculiaridade bem brasileira. E junta isso com o impacto da Revolução Russa, mais a agitação dos tenentes nos anos 20. Os tenentes, que também botaram a questão social na mesa, mesmo que de forma meio confusa, né? Pois é. Eles não tinham uma ideologia super definida, mas expressavam um desejo de mudança e tiveram contato com líderes operários. Isso tudo preparou o terreno pro... Getúlio Vargas, Revolução de 30. O livro descreve ele como bonapartista. O que significa isso, na prática? Bom, Bandeira usa esse termo para indicar um líder que meio que se coloca acima das classes, sabe? Mediando os conflitos para concentrar poder. E o Vargas fez isso. Ele consultou socialistas, implementou leis trabalhistas importantes, e isso, atenção, antes do Estado Novo. Ah, antes? Interessante, mas o Bandeira também diz que não foi um presente do Vargas, certo? Tinha pressão por trás. Muita pressão. Definitivamente não foi uma dádiva. Foi conquista da luta operária. E tinha até pressão internacional, tipo o Tratado de Versalhes. Vargas foi hábil, usou isso para acalmar a situação e se fortalecer. Entendi. E a CLT, a famosa CLT de 43? Na verdade, ela mais consolidou o que já existia em termos de leis. Não foi uma invenção total ali, foi mais uma organização, uma consolidação mesmo. Faz sentido. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, como ele entra nessa história? Então, o PTB surge em 1945, bem no finzinho do Estado Novo. Vargas estava saindo da ditadura e precisava de uma base popular para a nova fase, né? A redemocratização. Isso. Aí ele se apoiou na estrutura sindical que o próprio regime tinha criado antes. O PTB ocupou um espaço assim meio sociodemocrata como uma alternativa ao PCB para os trabalhadores urbanos. E o próprio Vargas meio que abraçou essa ideia. Sim, já fora do poder ditatorial, ele chegou a se identificar com essa democracia socialista, como ele chamava, dos trabalhadores. Uma figura complexa, né? Com certeza. E depois dele, o João Goulart, o Jango, assume um papel central no PTB, né? E o partido vai mais para a esquerda. Exatamente. Com o Jango, principalmente nos anos 50 a 60, o PTB se radicaliza mais. Como ministro do Trabalho, ele comprou briga feia para dar aumento de salário. Lembro dessa história do aumento de 100%. Pois é. E depois, como presidente, ele defendeu as reformas de base, reforma agrária, e isso refletia o crescimento e a mobilização do trabalhador urbano. E aí que entram figuras como Brizola, dando uma cara ainda mais combativa para o trabalhismo. Isso. O Leonel Brizola vira um dos grandes nomes dessa vertente mais à esquerda,
mais anti-imperialista. Ele falava abertamente em soluções de cunho nitidamente socialista. Chegou a ter uma aliança formal com os socialistas? Quase. Teve uma aproximação forte com o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, no início dos anos 60. Chegaram a formar a Aliança Socialista Trabalhista. Mas essa convergência não foi muito longe. Não foi. Foi totalmente interrompida pelo golpe de 64. Depois veio a ditadura, a extinção dos partidos. E aí o Brizola e outros tiveram que recomeçar, né? E fundaram o PDT nos anos 80. Exato, depois de perderem a disputa pela sigla histórica do PTB. Uma história longa. Nossa, que percurso. Então, juntando tudo que o Bandeira mostra, o trabalhismo não foi uma coisa só, né? Nada monolítico. De jeito nenhum. Foi um movimento super complexo, cheio de nuances, moldado pela luta dos trabalhadores, claro, mas também por figuras como Vargas, com toda a sua ambiguidade, e depois por líderes como Jango e Brizola, que o levaram por um caminho bem próximo do socialismo democrático. Uma trajetória bem particular, diferente do socialismo lá do início e também do comunismo do PCB. Exatamente. Cheia de tensões, de evoluções, bem brasileira mesmo. E deixa a gente pensando, né? No que, por exemplo? Fica aquela questão. Como seria o Brasil hoje se aquela aproximação ali entre trabalhistas e socialistas no início dos anos 60 tivesse vingado? Se não tivesse sido quebrada pelo golpe de 64? Uma pergunta em tanto para a gente ficar matutando. Ótimo ponto para fechar esse mergulho. Fica a reflexão. Valeu. Até o próximo Deep Dive.